Olá pessoal, seja bem-vindo ao Master Haircut, mestre em cortar cabelo. Hoje nós vamos aqui trazendo os cortes longos para você profissional cabeleireiro. Muita gente me conhece pelos cabelos curtos, mas hoje nós vamos contrariar um pouco, trazer os cortes longos. Nós trouxemos 3 cortes, nós vamos começar aqui nossa cliente, modelo Maria Luísa. Ela pediu para mim respeitar um pouco mais o comprimento e ela quer um cabelo mais leve, com mais movimento nas pontas. É sempre muito importante o profissional respeitar a vontade da cliente. Por mais que ela seja modelo, conversei com ela antes, determinamos o que nós vamos fazer e aí sim nós vamos executar o corte. Seja bem-vindo mais uma vez ao Master Haircut, mestre em cortar cabelo. Nós vamos começar o corte da Maria Luísa fazendo todo o perímetro, toda a base. Dentro da metodologia 8 em 1, nosso primeiro fundamento é interpretar o que a cliente quer. Já conversei com ela, interpretei o que ela quis, nós vamos começar a execução. Segundo fundamento, seccionar o corte de cabelo. Nós vamos fazer a divisão, uma divisão de orelha a orelha, na radial. Lembrando que nós vamos cortar primeiro toda a nossa base, todo o nosso perímetro. Então vamos começar com a divisão aqui de orelha a orelha. Maria Luísa tem bastante cabelo, né, Maria Luísa? Ela passou umas 2 vezes na fila de cabelo. Vou colocar meus brinquedinhos aqui mais para perto. Pro outro lado. Pode abaixar um pouquinho para frente a cabeça. Isso. Por mais que as pessoas olham no meu feed e vê muitos cabelos curtos, de 60% a 70% dos cortes que eu corto no meu dia a dia são de médio para longo. Então o cabelo longo, gente, nunca vai deixar de existir, porque tem muita cliente que gosta do cabelo longo, tá? Mas a maior dificuldade dos profissionais, na maioria das vezes, são os cabelos curtos. Por isso que eu acabo focando um pouco mais nos cabelos curtos. Mas cabelo longo sempre vai existir. Fiz a nossa divisão de orelha a orelha, na base da radial. Vamos definir o comprimento. Como eu conversei com ela, vai sair em torno de uns 4 a 5 dedos do comprimento, tá? É um cabelo longo. Eu sempre peço para minha cliente ficar de pé quando eu estou cortando o cabelo longo. Por quê? Eu tenho o melhor posicionamento da cliente em relação à minha pessoa. Ela fica com a postura mais reta, mais correta para me cortar. E na maioria das vezes, a cadeira também atrapalha um pouco aquele encosto da cadeira, tá? Então eu sempre peço para a cliente ficar em pé. Posiciono atrás da cliente. Como eu não quero que esse cabelo fique ondulado, ovalado, o meu posicionamento é atrás e eu não saio, tá? Vou definir uma espessura de mecha que caiba no meu dedo. Faço o polimento da mecha. Tenho que pegar todos aqueles fiozinhos que ficam por dentro. Então tem que polir muito bem a mecha. Defino o comprimento. Como eu quero um cabelo mais leve, eu já trabalho usando a técnica de ponta de tesoura, criando leveza nas pontas. Eu não saio daqui de trás, eu permaneço atrás da cliente, tá? Uso como referência a minha mecha do meio, do perfil central, e ali eu vou cortar todo o restante da minha base posterior, usando a técnica de ponta de tesoura.
Observa que eu não me movimento atrás da cliente, atrás da modelo. Eu fico parado atrás da modelo. Eu quero uma base bem sólida, de princípio. Vamos para o outro lado. Me posiciono atrás da modelo para que esse cabelo fique reto. Sempre tenha posicionamento mais correto possível, porque isso faz uma diferença enorme. Às vezes a cliente pede para cortar o comprimento e na hora que você vai executar, acaba ficando um lado mais curto que o outro e na grande maioria das vezes é devido ao posicionamento que você está em relação à sua cliente. E vou fazer uma observação. Nunca corte além do que a cliente pediu, tá? Por quê? Quando você corta o cabelo além do que a sua cliente pediu, o mínimo que vai acontecer é que essa cliente demore mais tempo para voltar ao salão. E não é isso que o profissional cabeleireiro quer, não é isso? Então, seja fiel ao que você acordou com a sua cliente. Se ela pediu pouco, corte pouco. E na maioria das vezes, quando você corta além do que ela quer, essa cliente não volta nunca mais, tá? Cortei a lateral. Eu quero a base de um blunt bob, que seria um cabelo reto. Vou me posicionar ao lado da minha cliente. Tenho como referência a parte da posterior. Observe que como o cabelo dela estava em diagonal, estava em V, ele praticamente não vai sair nada no comprimento da frente, ó. Defino só as pontas, porque não vai sair, é porque não tem cabelo, porque ele estava mais ovalado. E aqui eu estou definindo todo o meu comprimento, que seria a minha área de comprimento. Depois nós vamos trabalhar a área de volume, de graduação. Para o outro lado, Maria Luísa. Me posiciono ao lado da minha cliente. Preservo o comprimento. Observe que não está saindo praticamente nada, porque o cabelo dela estava ovalado. Pronto, terminei toda a minha base da posterior e da lateral. Trabalhei a minha área de comprimento. Agora nós vamos fazer todo o contorno do rosto dela, definindo toda a minha área de comprimento primeiro. Esse tipo de acabamento, gente, que eu vou dar no cabelo dela aqui na frente, é ideal que esse cabelo esteja bem molhado, tá? Nós trouxemos esses cortes mais longos a pedido de centenas de profissionais, de milhares de profissionais pedindo os cortes longos. Então tenha procura, gente. Dentro do nosso salão tem bastante cliente que não gosta de cortar muito o cabelo curto. Então é um corte bem comercial que você consegue vender muito no seu salão. Vou trocar minha tesoura. Vou usar uma tesoura curvada, que ela me facilita bastante na hora do acabamento. Olha como ela tem a curvatura, para mim fazer todo esse contorno, esse face frame aqui do rosto dela. Vou fazer uma divisão em diagonal para frente. Ele vai sobrar um triângulo aqui na frente do contorno do rosto dela.
Vou colocar meus dedos paralelo à minha divisão. Baixa um pouquinho, né? Paralela à minha divisão. Pincelo. Observe o movimento da tesoura. E ela vai deslizar na mecha. Fazendo todo esse perfilado na parte frontal. Sobe um pouquinho. Novamente, tenho como referência aonde eu parei a mecha, que está aqui. O dedo que movimenta só é o dedo polegar, tá? Olha lá, observa o movimento do dedo, só o dedo polegar. Por que eu jogo esse cabelo todo para o outro lado? Porque eu quero ganhar o máximo de comprimento na lateral. Como eu conversei com ela, ela não quer perder muito a lateral do cabelo. Então eu faço todo para o outro lado, para que eu jogue ao longo o máximo esse cabelo para a lateral. Olha o resultado. Que você tem o perfilado sem mexer muito no comprimento da lateral, fazendo o contorno do rosto dela, tá bem? Agora vamos para o outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Vou usar como referência essa mechinha aqui, ó, que eu comecei o corte. Vou inverter o lado. A minha mecha guia está aqui na minha mão. Projeto esse cabelo todo paralelo à minha divisão. Tenho como referência a minha mecha guia. E ali a tesoura vai perfilar, deslizar pela mecha. Volta um pouquinho. Pego o restante da minha mecha. Tenho como referência aonde que eu terminei. Pincelo. E deixo a tesoura deslizar. O dedo que movimenta só é o polegar. A última mecha lá embaixo, trago ela toda para o outro lado para que eu não perca comprimento da lateral. Olha como dá um acabamento lindo no corte, esse perfilado, desse contorno do rosto dela, sem mexer muito no comprimento da lateral. Pessoal, voltamos com a nossa cliente sentada. Depois de feito todo o perímetro, toda a minha base, tanto da posterior quanto da lateral, agora nós vamos fazer umas camadas longas, os long layers. Fiz a divisão das seções laterais, posterior. Na minha posterior, eu achei o perfil central, uma mecha ao centro e as mechas laterais. Essa mecha ao centro vai ser a minha mecha guia, para mim cortar as mechas das laterais. Porém, toda a minha lateral vai ser projetada em bloco até o centro. Eu que vou determinar, de acordo com o que eu conversei com ela, qual o grau de leveza e de movimento que eu vou dar no cabelo dela, tá bem? Usando como referência o comprimento,
Nós não vamos mexer mais no comprimento. Faço uma projeção, fazendo o polimento da mecha para que ela esteja bem limpa na minha mão. Observe como a forma de pentear, que essa mecha ela tem que estar mais limpa possível na minha mão, tá bem? Vou fazer uma projeção em 45 graus alto. Observe que o cabelo que vai sair do comprimento, ele já não vai mexendo mais. Eu quero dar leveza nas pontas. Defini o comprimento. Estou usando uma tesoura dentada, já para fazer o corte, criando textura e movimento nas pontas. Vou novamente pegar minha mecha. Essa mecha que caiu, que soltou, é a mecha que eu vou dar um pouco mais de movimento, trabalhando textura nas pontas do corte. Olha o movimento que a tesoura faz. Já não mexe mais em comprimento, só vamos criando movimento e textura nas pontas. Elevo lá em cima, observe se tem alguma ponta sobrando, não tem. Essa vai ser minha mecha guia para mim cortar essa lateral e essa lateral. Achei o perfil central, tenho ele como referência, toda a mecha vai ser projetada em bloco no meu perfil central em 45 graus alto. Vou pentear minha mecha da lateral. Vou projetar ela toda em bloco, tendo como referência a minha mecha guia do perfil central. É um corte de muito fácil execução e é um corte muito comercial. Ideal para aquelas clientes que gostam de fazer aquela iluminação nas pontas, não quer mexer muito em comprimento, quer preservar o comprimento. Você oferece dando um corte dando leveza e movimento nas pontas. Faço a projeção, tenho como referência a minha mecha guia e corto. O fato dessa projeção ser em 45 graus alto e da minha mecha guia ser uma mecha guia fixa, automaticamente essa posterior ela vai criando uma graduação em diagonal para frente. Vou fazer a mesma coisa, criando um pouco mais de movimento nas pontas. Observe o movimento que a tesoura faz. Ele vai criar um véu de transparência, deixando as pontas mais ralas. Cortei esse lado. Já vou soltar esse lado aqui. Vou cortar o outro lado agora. Vou usar o meu perfil central como referência. Vamos fazer o polimento da mecha. Vou pegar como referência o meu perfil central, que vai ser a minha mecha guia. Vou fazer a elevação a 45 graus alto. Observe se eu estou ao centro, não pode nem para lá e nem para cá, tem que ser ao centro, tá? Ao centro o perfil central. Faço a projeção
em 45 graus alto. Tenho como referência a minha mecha guia. Depois que eu travei, eu posso abaixar a mão. Não tem problema de abaixar a mão. Mas a mecha já está polida na minha mão e já está certinha. Quem me observa, acompanha meu trabalho no meu dia a dia, sabe que eu uso muito tesoura de fiadeira, faz parte do meu dia a dia, porque eu já consigo cortar e fazer textura ao mesmo tempo. Material de trabalho é fundamental, tá, gente? Um bom material de trabalho faz toda a diferença. Vou novamente, agora eu vou criar um pouco mais de leveza nessas pontas, do outro lado. Deixo o espaço que eu quero que a lâmina da tesoura trabalhe. E vou deslizando, criando movimento e um véu de transparência nas pontas. Novamente, observe o movimento que a tesoura faz. E as pontas vão ficando mais ralas. Terminei toda a minha parte posterior. Agora nós vamos para a lateral. Toda graduação com mecha guia fixa se torna uma graduação em diagonal para frente, onde eu tenho um ponto de referência mais curto e todas as outras mechas vêm até ela. O espaço que esse cabelo aqui percorre é maior até chegar ao centro, então automaticamente ele fica maior, que é o que vai acontecer com a nossa lateral, que eu quero que esse cabelo venha bem alongado na parte frontal. Chegamos na lateral. Toda a minha lateral também vai vir nesse ponto no perfil central. Vou fazer o polimento da mecha. Uso como referência uma mecha guia do perfil central. E vou projetá-lo toda a minha mecha lateral no perfil central. O espaço que esse cabelo vai percorrer da lateral é maior até chegar ao centro, então automaticamente ele vai ficar maior. Vai sair muito pouco aqui na lateral, ó. Pego novamente a mecha, elevo todo o meu perfil central. Tem um fiozinho aqui que não quer sair daqui. Saiu. Então vamos lá, ó. Todo o meu perfil central novamente. Vou criar um pouco de leveza nas pontas. Terminamos essa lateral. Esse é um corte ideal para quem gosta de fazer iluminação, para quem quer fazer aquele moreno iluminado e a cliente não quer mexer muito no comprimento. Então você cria esse movimento nas pontas, respeitando o comprimento que a cliente quer. Vamos fazer o polimento da mecha. Vou pegar a referência do meu perfil central. Vou fazer elevação a 45 graus alto.
e vai sair bem pouquinho, ó. Olha a minha mecha guia aqui, onde ela se encontra. Pego novamente para mim fazer a textura. Pronto, terminamos a lateral. Esse tipo de corte, eu gosto de fazer a conexão da parte superior com todo o restante do corte. Então eu faço uma divisão na coroa, indo da aresta até a parietal. Para mim criar um pouco mais de movimento no alto da cabeça. Faço uma projeção em 90 graus alto. Como ela estava com a franja mais curta, devido ao contorno que nós fizemos, nós não vamos mexer muito, mas só essa pontinha aqui, ó. É um corte simples, de fácil execução e bem comercial. Terminamos toda a nossa parte posterior, toda a nossa parte das laterais e superior. Chegou a hora da franja. Como eu conversei com a Maria Luísa, ela não quer uma franja muito curta. Então, o que eu sugeri para ela? Para fazer um face frame, só para levantar um pouco mais a expressão dela. Porque ela, ao primeiro momento que eu conversei com ela, eu achei essa franja muito baixa. Por quê? Esse cabelo estava pesado aqui. Então, vamos respeitar o que a cliente quer, que a nossa modelo quer. Sem mexer muito no comprimento, vamos fazer com que essa franja ganhe um pouco mais de movimento para que ela passe a mão de um lado para o outro e ela fique mais alta, tá bem? Vamos fazer uma divisão em diagonal para frente. Primeiro eu acho meu perfil central. Faço uma divisão em diagonal para frente. Não quero trazer muita extensão das laterais, das arestas. Então a minha diagonal, ela é bem profunda e não é muito extensa, saindo muito das arestas. Como eu conversei com a Maria Luísa, essa franja não vai ultrapassar a altura do queixo, tá bem? Então aqui eu vou fazer já, definir o comprimento da franja. Tenho como referência uma mecha para me definir o comprimento da franja. Aqui eu defini o comprimento da franja. A partir daqui vai começar a franja dela. Essa franja, eu não quero que ela saia separado do restante do corte. Então ela vai começar, a parte do contorno da área de comprimento vai ser menor e ela vai ganhar comprimento e mais profundidade. Aqui está a minha mecha guia. Vou colocar de lado para vocês observar o movimento que a tesoura faz, tá bem? Novamente eu vou usar uma tesoura curvada. Travo a tesoura e ela vai deslizando, perfilando a mecha, sem mexer no comprimento final. Mais uma vez. Esse cabelo ele fica muito bonito fazendo uma escova modelada.
ou até mesmo ela deixando natural ou enrolando o babyliss. Terminamos a nossa franja. O cabelo úmido, você já percebe que você já observa todo o movimento que dá e o caimento da franja. Olha como o caimento da franja cai dando movimento em todo o contorno do rosto dela, sem ficar com divisão entre franja e lateral. Agora nós vamos finalizar esse corte com o babyliss e vocês vão observar como ficou lindo esse cabelo. Até já! Pessoal, tá aqui o cabelo da Maria Luísa finalizado. Olha que lindo que ficou esse corte, gente. Respeitando o comprimento que a cliente deseja. Fizemos um contorno de rosto, uma franja mais leve, onde levantamos a expressão do rosto dela. Olha que perfeito que está esse cabelo aqui atrás. As mechas valorizou bastante o corte, tá, gente? Então é importante fazer um trabalho de iluminação, é importante trabalhar a cor junto com o corte. Mas ficou maravilhoso, Maria Luísa. É um cabelo que ela pode usar tanto ele mais liso, quanto ele no babyliss, como está aqui, ou a ondulação um pouco mais descontraída, sem marcar demais. Nesse caso eu fiz a ondulação um pouco mais marcada, para você ver como que ficou a graduação e o movimento das pontas. Não viu ainda, né? Mas ficou lindo. Gente, muito obrigado. Tá aí um corte longo, chamado de long lashes, que seria camadas longas, valorizando o máximo o comprimento desejado da cliente. Aguarde o próximo. Até já!